sombra é tudo aquilo que a pessoa reprime, joga para baixo, não quer perceber, não quer aceitar, não quer trabalhar com aquilo, não quer conscientizar. Aquilo então é muito mais fácil reprimir. Por isso eu sempre falo do alinhamento, né? Estar consciente do que estamos conscientes, dos nossos pensamentos, como pensamos, o que eu sinto, como eu sinto, quais são as minhas atitudes e quão consciente eu estou disso tudo. É um processo de conscientização para identificarmos nossas sombras e assim podermos trabalhá-las, né, e aceitá-las. Somente assim encontraremos a luz que existe em nós. A sombra psicológica, ela é um conceito central na psicologia analítica de Carl Jung. Ela refere-se aos aspectos da personalidade de uma pessoa que ela prefere não reconhecer ou aceitar, geralmente por serem consideradas negativas, indesejáveis ou incompatíveis com a imagem que a pessoa tem de si mesma. A sombra é uma parte inevitável da psique humana. Ao invés de negá-la ou reprimi-la, é importante reconhecê-la e integrá-la à personalidade consciente, permitindo assim um maior autoconhecimento, equilíbrio e desenvolvimento pessoal. A sombra tem algumas características, como o conteúdo reprimido, né? Ela contém pensamentos, sentimentos, impulsos e experiências que foram reprimidas ou negadas ao longo da vida. Os aspectos negativos frequentemente incluem traços de personalidade considerados ruins ou inaceitáveis pela sociedade ou pelo indivíduo, como agressividade, inveja, egoísmo, entre outros, né? Todos aqueles sentimentos considerados inaceitáveis. Muito comum quando um bebê ainda não quer emprestar o seu brinquedo, um exemplo, e a gente, não pode ser egoísta, né? E ali deve-se deixar a criança se expressar. Ele não quer emprestar naquele momento, e a gente força a emprestar. E isso vira uma sombra, porque ele não deseja emprestar e a gente coloca como se fosse um egoísmo. São pequenos pontos aí, né? Só para a gente ter uma ideia de como isso vai gerando uma sombra para fazer parte aí da sociedade, né? Do todo. Embora a sombra ela seja frequentemente associada a aspectos negativos, ela também pode conter ali qualidades positivas que foram negligenciadas ou subdesenvolvidas, como criatividade, espontaneidade, né? A intuição. E a sombra, ela por fim, ela pode ser projetada em outras pessoas. Ou seja, a pessoa atribui seus próprios traços indesejáveis a outros. Isso é muito comum quando a gente entra no julgamento, né? Por isso eu falo que você vê no outro de luz ou de sombra está em você. É uma projeção. O outro, ele é uma projeção nossa, todo o tempo, tá? O outro, nosso externo, tudo que consideramos de negativo ou de positivo em nosso externo é uma projeção nossa. Então, mais uma vez, sombra é aquilo que eu não quero ver, não quero resolver, não quero equacionar, né? Eu não quero trabalhar, não quero olhar para aquilo. Seja esses traços aí de egoísmo, né? De até mesmo de uma certa maldade, entre aspas, né? Que a gente coloca, fazem parte. Nós somos seres duais, né? Temos luz e sombras. E aí, quando nós olhamos para esse lado negativo, que a gente chama de sombras, né? Que só se torna sombra, na verdade, porque eu não olhei, eu não identifiquei que eu tenho aquilo em mim, né? A inveja, a, o egoísmo, né? A raiva, quando você não quer olhar que você sente raiva daquela pessoa, às vezes a gente sente uma raiva, né? De pai, de mãe, até de filho, ou do marido, da esposa, e você não quer olhar que tem aquele sentimento, e aquilo vira uma sombra. Então a gente olha, equaciona, para poder aquilo não virar uma sombra em nós, né?
A sombra é o ego. O ego é a pessoa. E aqui nós temos alguns tipos de sombra, né? A sombra pessoal, a sombra coletiva. A projeção da sombra em grupos sociais, ela pode levar a preconceitos, discriminação e conflitos entre diferentes grupos. Aqui, a falta de autoconhecimento e a incapacidade de lidar com a sua sombra podem contribuir para a polarização e a violência na sociedade. Nós vimos isso muito recentemente aí em relação à política, né? A gente vê o tempo inteiro, mas questões de política, de religião se fazem muito óbvia, né? Enxergarmos essas situações. A sombra coletiva ela pode se manifestar na exploração desenfreada, por exemplo, também dos recursos naturais, né? Na destruição do meio ambiente e na falta de responsabilidade com o futuro do planeta. Aqui, a sombra coletiva e a sombra planetária, a sombra social incluem isso que eu acabei de dizer, né? A ganância, o egoísmo e a falta de consciência ambiental também podem ser vistas como manifestações aí da sombra coletiva. A sombra familiar, ela pode gerar dificuldades de relacionamento entre os membros da família, né? Manifestando-se em conflitos, ressentimentos e falta de comunicação. Tem também as questões das lealdades invisíveis, né? Que são padrões inconscientes de lealdade a membros da família ou a tradições familiares. Essas lealdades, elas podem levar os indivíduos a repetir comportamentos ou a seguir caminhos que não são necessariamente do seu interesse, mas que servem para manter o equilíbrio familiar, né? A gente vê essa questão da sombra familiar muitas vezes em filhos que seguem profissões dos pais, quando na verdade o seu interesse seria por outra área, né? A lealdade, eu não posso ganhar mais do que meus pais, porque, né, preciso ser leal aqui ao que eles construíram, né? A religião, eu sigo a religião, o time de futebol dos meus pais, tudo isso é uma lealdade familiar, né? A mãe que às vezes tem um relacionamento tóxico com o pai, né? Um pai agressivo ou um pai alcoólatra, e aí o filho também se torna alcoólatra, né? Ou agressivo com a esposa, ou a mulher se torna submissa, e por aí vai. São lealdades familiares, né? São as sombras familiares. Que inclui, que no caso, que são a transmissão, né, de traumas e segredos familiares para contribuir também com o desenvolvimento de problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, né? Todas essas questões comentadas sobre a sombra familiar, elas envolvem esses desenvolvimentos, né, de vários tipos de doença também. Até mesmo as doenças que hoje a gente já conhece a epigenética e sabe que é, você não tem necessariamente o gene do câncer porque a mãe teve ou o pai teve, né? E você vai necessariamente desenvolver, não. A gente pode dizer que é também uma lealdade familiar, né? Porque hoje nós temos conhecimento de que o meio, ou o pensamento, a emoção e o meio em que você vive, ele interfere, ele pode te curar ou te adoecer, né? E não necessariamente está relacionado ao gene. Então entra também como uma sombra, uma lealdade familiar aí, né? Aqui mais uma vez sobre a sombra planetária, né? Ela se refere a esse impacto negativo que a humanidade tem sobre o planeta. Questões como a crise climática, a poluição, a destruição de habitats naturais, a extinção de espécies, né? Neste caso, representa os efeitos aí nocivos das atividades humanas sobre o meio ambiente. A sombra planetária também, né? Ela é usada justamente para descrever os aspectos obscuros da civilização humana, como a desigualdade social, a violência e a exploração, né? Representa também esse impacto negativo da humanidade sobre o planeta e os aspectos obscuros da civilização. A sombra social é um conceito que combina todas essas ideias: a sombra individual, a familiar, a coletiva
né? Aplicando-se aos contextos das interações sociais e das estruturas da sociedade. Ela se refere aos aspectos não reconhecidos, negados ou reprimidos de um grupo social, de uma comunidade ou de uma sociedade como um todo, né? E aí a gente percebe muitas essas diferenças culturais, né, de países, até mesmo de estados dentro de um mesmo país, os estados com culturas diferentes, né? Até mesmo com as gírias, a linguagem diferente, né? E que podem sim gerar várias sombras nesse contexto. É, aqui, eu acho que eu só confirmo aqui, beleza. Reconhecer e integrar a sombra é um passo importante no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? A sombra ela não deve ser eliminada, mas sim integrada à personalidade consciente, permitindo um maior equilíbrio e totalidade. Ao olhar para a sombra, a pessoa pode transformar seus aspectos negativos em qualidades positivas e liberar o seu potencial criativo. Quando trabalhamos com a sombra, com o alinhamento, pensamento, emoção, né? Estamos em coerência, permitindo que o pensamento e as emoções estejam alinhadas junto às nossas ações, né? A luz ela entra pelo ego, pelo consciente. E é nesse momento em que você está alinhado é que o ego decide se alimenta a sombra ou não. Se o ego aceitar aquilo que veio para a consciência, aquilo que chegou para você, para sua consciência, de um jeito ou de outro, não haverá sombra. Ela fica uma coisa irrisória, ínfima, que não irá te controlar mais. Mas é você quem escolhe, né? A consciência chegou, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação, né? A conscientização ela é a base de tudo. Eu venho falando isso desde a primeira aula, né? E se tornar consciente, gente, não é da noite para o dia. Isso leva tempo, é preciso praticar, é um orar e vigiar, estar atento ali o tempo inteiro, né? Estar consciente sobre os seus pensamentos, suas emoções, para compreendê-los e trabalhá-los. Você tem o poder de escolher com o que deseja trabalhar ou viver. Sou a sombra ou sou a luz? E para escolher com sabedoria, é preciso estar consciente. Porque se a sombra não é resolvida, ela cresce e passa a dominar toda a vida da pessoa, sem a pessoa perceber, porque ela não quer perceber, né? É a mesma coisa, você está consciente, peraí, o que que me gerou esse pensamento, esse sentimento? A consciência veio, mas aí você resolve não olhar para ela, né? E aí a sombra, isso vai lá para baixo, vai virar uma sombra. E a sombra domina tudo. Seus relacionamentos, seus negócios, sua saúde, tudo. Aí você bate o carro seguidamente, né? Um acidente atrás do outro, você perde dinheiro, perde o emprego, perde o relacionamento, perde tudo. Nada dá certo na vida da pessoa. E aí isso é um mistério, porque só pode ser culpa do outro, né? A culpa é do outro. Eu estou me sentindo assim por culpa do outro. Eu estou passando por certa situação por culpa do outro, né? Projeta tudo em tudo. No outro, na situação, no planeta, no governo, no pai, na família, no chefe, no trabalho, quando a solução ela está unicamente dentro de você, bastando enxergar a sombra. Um exemplo que eu quero colocar, por exemplo, eu e minha filha sempre tivemos um relacionamento maravilhoso, de muito amor, muito companheirismo, muita parceria, né? Mas eu tive uma época em que eu achava que eu estava sendo desvalorizada, que eu não tinha o valor que eu deveria ter por ser a parceira que eu sou, a mãe maravilhosa que eu sou, né? Companheira de todas as horas. Eu comecei a remoer aquilo dentro de mim com pequenas situações. Até que teve um dia que eu nem já me lembro mais o que foi que ela falou e eu explodi.
eu fiquei mal, eu falei, sabe, umas abobrinhas com ela, como se ela não me reconhecesse. Sabe aquele drama, né, que a gente às vezes faz? Então, aquilo estava sendo remoído dentro de mim, né? E chegou num grau que eu explodi. A sombra ela veio à tona, ela cresceu. E aí eu falei um monte de besteira, saí da casa dela chorando, chorei horrores e tal. Aí eu me lembrei, onde eu falo, né, que não é da noite para o dia, é a consciência, é a prática do dia a dia. E aí eu parei e pensei, gente, por que que eu me senti assim? Por que que eu tive essa explosão? De onde que veio isso? Né? E aí eu olhei para dentro e identifiquei que aquela reação, aquele sentimento de não valorização, de não estar sendo valorizada pela minha filha como eu achava que deveria, esse sentimento ele vinha de sentimentos de não valorização lá na infância, de não pertencimento, de não merecimento, que tudo estava dentro de mim, né? Era algo que eu já carregava desde a minha infância, né? Aquela necessidade de se sentir pertencendo, de se sentir merecedora, né? E integrada mesmo ali às situações, e aquilo estava vindo lá da minha infância, não tinha nada a ver com a minha filha, na verdade. Minha filha estava envolvida com outras coisas, com outras situações dela, passando pelos processos dela, e eu ali, no mimimi e tal. Quando eu identifiquei que não tinha nada a ver, que eu saí do julgamento, da definição daquela situação toda, foi tão claro enxergar que tudo era eu que estava projetando, né? Que nada tinha mudado na minha relação com a minha filha, mas que eu é que tinha entrado em um processo de me colocar nessa situação, de não estar sendo valorizada, sabe? De não, né, de não ser mais como antes, por causa das mudanças naturais e que não tinha nada a ver. E quando eu mudei o olhar, quando eu entendi de onde vinha esse sentimento, que vinha de coisas enraizadas lá na minha infância, né? Tudo mudou. O meu olhar mudou, o meu sentimento mudou, o meu pensamento mudou. Cheguei para ela no dia seguinte, pedi desculpas pela minha explosão. Ela, por sua vez, tadinha, pediu desculpas também pelo que ela nem sabia o quê. Mas aí tudo se resolveu. Mas esse aqui é só um sinal de como as sombras elas afloram. E é do nada, gente. Quando você menos espera, a sombra aflorou e aí você jogou tudo por terra. Relacionamentos, negócios, trabalho, até a sua própria saúde, né? A gente viu muito isso aí, a gente vê constantemente as pessoas deixando as sombras surgirem, né? Aquela briga que acontece do nada, que você não sabe de onde que surgiu, a pessoa que explode, você fala, nossa, a pessoa sempre foi tão calma. Como assim, né? São as sombras gritando dentro de nós. Por isso precisamos estar conscientes. É importante também termos em mente de que a sombra ela não sai de férias. Tá? Ah, hoje eu não quero olhar para minha sombra, não. Eu vou para a praia, curtir sol e tá tudo certo. Não. Ela trabalha 24 horas por dia, principalmente quando você dorme. Aí ela vem à tona através de sonhos, pesadelos, né? É muito importante a gente prestar atenção aos próprios pensamentos, aos sentimentos, aos comportamentos, principalmente aqueles que causam desconforto na gente, uma vergonha, uma timidez, né? Os sonhos podem fornecer insights sobre a sombra, pois muitas vezes eles expressam conteúdos inconscientes de forma simbólica. Eu tenho certeza que aqui todo mundo em algum momento já teve aqueles sonhos em que foi muito nítido que era uma sombra, que era uma preocupação, era alguma situação durante o dia, não é mesmo? A sombra, ela é a própria pessoa e não tem interesse nenhum em prejudicar o portador dela mesma, tá? Tem gente dizendo, né, a sombra é o ego, né? Não falei lá no início, a sombra é o ego é a pessoa. E tem gente que confunde, né? Fala assim, como que se a sombra e o ego fossem seres de fora dele, né? Ah, a minha sombra, o meu ego, né? A sombra sou eu, o ego sou eu. E a sombra, como um ser inteligente e autoconsciente, ela quer se expressar. E se jogamos tudo lá para baixo, de pouquinho em pouquinho, a sombra passa a controlar a vida da pessoa, porque a sombra vai se tornar um ser gigante.
Enquanto nós somos jovens, né, crianças, adolescentes, adultos jovens, é natural, a gente vai jogando tudo para a sombra, tudo lá para baixo, né? Vai jogando tudo lá para baixo, aquilo vai virando uma sombra. Mas quando a gente entra aí nos 40, nos 30, 40, 50, a sombra ela começa a vir à tona, ela começa a surgir, né? E aí realmente ela se torna explosiva em várias questões, né? Por isso é importante estarmos na consciência, né? E equacionar a sombra que foi criada lá no passado e agora, porque as sombras são criadas o tempo inteiro, né? E ela não some. É importante pensarmos bem sobre isso. E hoje, com a transição planetária, as nossas sombras elas estão ainda mais fortemente, mais rapidamente emergindo, porque está sendo feita uma limpeza energética aí, né? Onde a gente está sendo chamado mesmo, convidado a olhar para as nossas sombras, para trabalhá-las, transmutá-las, né? Para irmos de encontro à luz. De onde sai a energia da sombra? Da energia vital do ser. Sai da sua energia vital. E isso pode desencadear uma série de consequências, tanto de forma individual quanto no coletivo. É importante, gente, ressaltarmos que a sombra na psicologia junguiana, ela não é inerentemente negativa, tá? Mas sim um repositório de aspectos da personalidade que foram reprimidos ou negligenciados, né? Aqueles sentimentos mais profundos, os desejos mais profundos que nós não queremos olhar que nós temos, né? Vamos dizer assim, a sentimentos mesmo de raiva, de rancor, de medo, de vergonha, né, de competição, às vezes aquele sentimento de inveja, de querer passar o outro para trás, ah, de uma sexualidade exacerbada, né, totalmente voltada apenas para o sexual, sem uma emoção elevada, a promiscuidade, sentimentos que a gente considera, né, que a gente julga e considera que são negativos, que não são bem vistos pela sociedade, e a gente não quer olhar que temos isso dentro de nós, e isso vai virando sombra. Quando você olha, e eu falo, não tenha problemas com maus pensamentos, tenha problemas se eles te controlam, né? Ao invés de você controlá-los. Então, se eu sei, eu reconheço que eu tenho inveja de determinada pessoa, de determinada situação. Isso não vai virar uma sombra, porque eu estou reconhecendo o que eu tenho. Eu senti inveja daquilo ali. E tá tudo certo. Eu posso trabalhar e fazer e agir para também chegar onde a pessoa chegou, ou para ter o que a pessoa tem. Até mesmo a luz que o outro tem, eu posso despertar a minha própria luz. E aí é isso, é você ter consciência que você tem aquele ponto negativo e que você pode transformá-lo, né? E por que que você tem, né? E é onde a gente começa as questões. Então, quando você tem, aquilo não te domina. Não é porque você sente talvez inveja de uma pessoa que você vai deixar de ajudá-la, né? Porque às vezes acontece no ambiente de trabalho, você está com inveja de uma pessoa, de uma situação, e a pessoa, por alguma razão, vem te pedir ajuda em alguma coisa, você simplesmente se recusa a ajudá-la, né? Não porque, pô, a pessoa, né, vai se sobressair com algo que eu tenho, que eu posso ensinar, e não sei o quê. Não, não vou ajudar. Isso é sombra. Né? Isso aí despertou o egoísmo, a rivalidade, só sentimentos e pensamentos de baixa frequência. Mas se você reconhece, eu tenho, mas eu também posso ajudá-la, que legal que eu posso ajudá-la em alguma coisa, né? E vou ajudar. E é isso, você trabalhar e transmutar uma energia para outra, né? Em vez de ficar na sombra, você oferecer a sua luz. Quando a sombra consome também grande parte da energia vital, né, o indivíduo pode experienciar o desequilíbrio emocional, que aí vai se manifestar em ansiedade, depressão, irritabilidade, entre outros sintomas, né? Pode inclusive ir gerando doenças, aquelas doenças autoimunes, né? É um diabetes, é um câncer e por aí vai,
né? A repressão constante desses conteúdos da sombra gera uma tensão interna, que também vai refletir o quê? Em dificuldades de relacionamentos, e todo tipo de relacionamento, né? É na família, não tem lá a sombra familiar, é na sociedade, né? É no trabalho, nos negócios, e por aí vai. E o que cura a sombra? A consciência. Quando vem para a consciência, curou, né? Aceitou, olhou, trabalhou, equacionou, curou. Não foi a força de vontade de ninguém que curou o sintoma ou a consequência. Não foi o ego que curou, foi a consciência que curou. Quando você tem consciência do processo, é o que vai gerar, né? E o fato de estar no lado da consciência não faz a sombra sumir, né? Achar que está iluminado e que tudo está resolvido é uma tremenda repressão da sombra. A sombra só é resolvida quando ela é aceita, quando ela é vista, quando ela é trabalhada, quando se tem absoluta consciência dela. É o que eu comentei ali. Você ter consciência, você pode escolher, você decide o que faz com essa consciência. Se você trabalha com a sua sombra, com a sua luz, né? Porque se você não aceita que você tem essa inveja, por exemplo, esse sentimento de baixa frequência dentro de você, não adiantou nada. Ele vai continuar lá sendo trabalhado e uma hora vai te dominar, né? Então a sombra só é resolvida, e aqui eu vou repetir, quando ela é aceita, quando ela é vista, quando ela é trabalhada, quando se tem absoluta consciência dela. E aí se toma as decisões em virtude da sombra, do que veio à tona, e somente assim ela desaparece. Só luz em cima não vai fazer a sombra desaparecer, a sombra cresce. É preciso equacionar e aceitar. Quando uma pessoa vem conversar com você, por exemplo, e toca na sua sombra, existem duas possibilidades. Se aquilo te afeta emocionalmente, tem sombra. É sombra sua, não é do outro, é sua. Se aquilo não te afeta emocionalmente, é uma informação. É muito diferente. Afetado e na defensiva, tem sombra. Ato falho é sombra trazendo a consciência de algo que precisa ser visto e trabalhado, tá? Outra opção é se você conscientemente tocar na sombra, isto você tenta ajudar tocando na sombra. Ajudar é uma coisa bem complexa, infelizmente, né? Porque deveria ser a coisa mais simples do mundo poder se ajudar alguém. Mas até para ajudar os outros é preciso ter cuidado, porque você pode estar tocando na sombra de uma pessoa e despertar algo feroz nela. Quando a gente julga que o outro precisa de ajuda, a gente está julgando que há uma escassez no outro, né? E que normalmente essa escassez está em nós em alguma área. Mas você vai lá e oferece ajuda. Só que essa pessoa mesmo, se ela não tiver humildade, não tiver conhecimento, discernimento, estiver realmente precisando, ela pode se virar contra você, se sentir ofendido, né? N coisas podem acontecer. Por isso é preciso ter cuidado na hora de oferecer ajuda, né? E aqui, só para reprisar, né, a gente revisar autossabotagem, não merecimento, não pertencimento, raiva, culpa, inveja, né? É aquela competição não saudável, né? Tudo isso são sentimentos enraizados nas sombras. E como nós identificamos a sombra? Eu uso muito essa questão que eu comentei no início, de observar, né? Isso chegou até mim, me causou um sentimento ruim, né? Uma raiva, uma vergonha, algo que não tá legal. Por quê? Sempre que algo chega para mim que eu identifico que não tá legal, que mexeu na minha vibração, na minha frequência, né? Pô, eu tava legal, de repente eu fiquei preocupada, eu fiquei triste, fiquei com raiva, fiquei com vergonha, me senti exposta. Por quê? É importante termos em mente que nunca é do outro, sempre somos nós. Tudo é sobre nós. Tudo começa e termina em nós.
Se eu estou me sentindo exposta, de onde vem esse sentimento? Não foi o outro que me expôs. Eu é que me senti, me permiti me sentir assim, né? E aí a gente precisa estar atento. Um ser de luz, né? Eu chamo vocês sempre seres de luz, é alguém que não tem mais sombras. Por que eu chamo vocês de seres de luz? Porque, em última instância, todos nós somos seres de luz. Somos uma extensão da fonte criadora. Somos a pura luz. Só precisamos nos relembrarmos disso, nos reconectarmos com a nossa essência, né? Com a nossa própria luz. Então, gente, aqui a gente encerra o módulo de alinhamento emocional, onde eu trouxe sobre os nossos campos energéticos, né? No primeiro módulo falamos sobre a nossa mente, a nossa consciência, como funciona. Aqui todas as nossas emoções, como surgem agora, finalizando com as sombras, né? Que são tudo o que a gente vem sendo programado desde a infância, né? Tudo que acontece com a gente desde que a gente nasce. Às vezes, algo que a gente tentou fazer lá quando tinha um aninho, né? A gente tem um aninho, tenta fazer algumas coisas, não consegue, até por própria limitação do corpo físico, né? Não conseguiu. E se você não tentar aquilo novamente, superar e conseguir fazer aquilo, aquilo vem para sua vida toda, como se você fosse incapaz de realizar aquela ação, né? Ou qualquer coisa que seja. E quando não é mais verdade, você simplesmente deixou de lado e não tentou mais, né? Sempre que não conseguimos algo, é porque algo está faltando, um conhecimento que nós não temos, uma técnica que nós não temos, né? Uma estratégia. E aí a gente precisa rever e não encarar aquilo como algo definitivo, como uma sombra de que eu não sou capaz, eu não mereço, eu não pertenço, né? Ó, coitadinho de mim, ó, vida, né? Sair desse julgamento, desse posicionamento. Você quer saber a quantidade de sombras que você tem em si? Olha a quantidade de julgamentos que você tem em si, sobre si mesmo e sobre o outro. Né? Observe qualquer informação que o outro falou, que o outro fez, aquilo mexeu, doeu, por quê? Sabe que é sombra. É um convite para você olhar para dentro. Porque se não for, é apenas informação. É apenas informação. Eu, com meus 17 anos, eu perdi, né, um noivo afogado no rio. E logo depois tinha aquele filme Titanic. E eu assisti aquele filme, gente, eu chorava da alma, parecia que a alma saía do corpo, de tanto que eu chorava. Principalmente naquela cena, né, que a Rose já está no mar, no bote, e volta para o navio, eu chorava, eu chorava. Era uma sombra, era um sentimento de que, será que eu não poderia ter feito algo? Não, não poderia, eu nem estava presente na ocasião, mas era aquela dor que eu tinha dentro de mim, né? Hoje o tempo passou, a consciência mudou, né? O coração acalmou, a consciência mudou. Mais do que tudo isso, a consciência hoje é uma outra forma, é uma outra visão sobre isso tudo. Hoje eu já não choro mais assistindo ao Titanic, né? É uma informação. Então aqui eu só queria deixar mais um exemplo para vocês, né? Doeu, sentiu, pode ser um filme, uma novela, coisa mais banal, uma cena patética, mexeu, tem sombra. Olha para dentro, busca o que que isso quer dizer, o que que isso está significando, por que que está mexendo, né? Não mexeu, foi equacionado, foi trabalhado, é informação. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Cuidem das suas sombras, as acolham, olhem com carinho, né? Sempre falo, olha ali, reconheça a sombra. Ah, você tá aí, né? Estou te vendo. Fica aí quietinha, tá bom? Você não me domina. E é sobre isso. Tá? Quando a gente reconhece nossas sombras, a gente as trabalha, as acolhe, né? E as transmuta, as transforma em luz. Um beijo grande.